Existem diversas coisas na nossa vida que nos derrubam um pouco. Comer errado te derruba um pouco, não se hidratar te derruba um pouco, não dormir direito te derruba um pouco. E eu gosto, então, de criar mecanismos que manipulem o meu estado energético. O estado energético é, eu quero estar com energia alta. Às vezes a gente acha que a gente dá conta de só até aqui, ou de fazer só isso aqui, mas quando a gente realmente tá em situações extremas, que a gente não tem escolha, a gente percebe que a gente consegue muito mais do que a gente pensava, né? E eu acho que o lance de você testar os limites é muito importante. E aí, se você deixa se apegar por tudo que você conquistou, você vai ficando preguiçoso. Aí você começa a viver num mundo que te traz muito conforto e você não pode esquecer que o conforto demais é nocivo pra sua vida. Você sabe, eu sou adepta de psicodélicos e dos que eu mais gosto é a ayahuasca. Eu acho que a ayahuasca ela é um trampolim para te colocar num estado que você consegue chegar naturalmente, porém exige muita disciplina e dedicação. Seja bem-vindo ao Sem Atalhos, um podcast G4 Podcasts. Eu sou Thay Dantas, diretora de marca e marketing de produto aqui do G4 Educação. Nesse podcast, nós traremos para vocês as práticas, os insights, os ensinamentos necessários para você construir uma vida de alta performance. O Sem Atalhos é um oferecimento do G4 Skills, a plataforma do G4 Educação que avalia os gaps de habilidades de cada um dos seus colaboradores e constrói uma trilha de aprendizado personalizada para que eles consigam performar no seu máximo em direção aos objetivos do seu negócio. E para você conhecer a nossa plataforma, eu liberei para você gratuitamente 7 dias de uso da nossa plataforma. Para você acessar, basta você escanear esse QR Code ou mesmo clicar no link aqui da nossa descrição. Hoje eu recebo aqui o nosso mentor, empresário Marcelo Toledo, que tem mais de 20 anos de experiência em negócios e já passou por empresas como Oi, Nubank e agora é CEO e fundador da Clivo. Marcelo, uma honra te receber aqui com a gente. Valeu, Thay, que felicidade. Nos encontramos semana passada, agora de novo aqui gravando. Muito verdade. Feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Semana passada fui na tua casa, agora você está aqui na nossa casa. Um prazer enorme. Obrigado por me receber. E eu queria começar fazendo essa pergunta. Como é que é a sua rotina diária? Então, eu queria que você começasse desde ali, da hora que você acorda, que horas você acorda, o que você faz quando você acorda, e a gente vai descendo durante o seu dia para ter uma fotografia da sua rotina. Meu dia é mais ou menos assim, tá? Eu acordo por volta de umas 7 horas, eu faço uma meditação em torno de 15 minutos. Antes da meditação, eu faço uma série de exercícios de respiração. Respiração... oxigênio, né? A energia mais importante no nosso organismo. Então, eu gosto de oxigenar bastante o corpo, então faço alguns pranayamas. Sigo com a meditação. Então, vamos explorar aqui essa primeira parte. 7 horas acorda, vai para os exercícios de respiração, que lá nos Estados Unidos a gente chama de breathwork. Então, você faz esses exercícios de respiração e segue para a meditação. Como é que são esses exercícios de respiração? Você pode explicar um pouquinho para quem quiser? O objetivo é você fazer uma hiperventilação, né? Então, quanto mais oxigenado o seu corpo, melhor. Então, na hora que você começa nesse estado de hiperventilação, você começa a sentir a cabeça ficar meio leve, assim, sabe? Você começa até a sentir um pouco de dor de cabeça. Esse é um indicativo de que você conseguiu já mudar a química do seu corpo. Você sente também uns formigamentozinhos na boca, Sente tudo isso. E o exercício que eu costumo fazer é um exercício até que o meu relógio me guia, ele fica pulsando, e ele basicamente é o tradicional, o pranayama mais tradicional que tem, que é, você inspira muito profundo, aí você segura essa respiração por alguns segundos, aí você solta essa respiração sem muita força. Na hora que você está mais ou menos ali uns 60%, 70% do ar solto, você para. E aí você está com quase nenhum ar no pulmão e fica também mais alguns segundos. E aí você vai repetindo esse ciclo. Eu faço isso por volta de uns 10 minutos, respirando assim. E aí logo depois eu já estou super oxigenado. Aí logo na sequência eu já entro na meditação. Quais são os benefícios de um trabalho respiratório como esse? A respiração, ela é fundamental para muitos elementos do nosso corpo, né? Assim, a energia mais importante que nós temos é o oxigênio. Se você para de respirar, você sente que você, né? Você já sente na hora. Se você para de comer, se você para de beber água, tudo leva muito tempo.
E o oxigênio, quando você coloca ele em intensidade, ele tem a capacidade de mudar o pH do seu corpo. Então você consegue regular o pH do seu organismo. Outra coisa que explica só para quem nunca ouviu falar dessa palavra, por exemplo, pH, o que isso significa? O pH tem relação com a alcalinidade do nosso corpo. O nosso corpo tem um nível de pH em torno de 7,2, né? Então, quando você faz exercícios de respiração, o que você está fazendo é tudo que você ingeriu, tudo que te afetou a mudança desse pH, ele volta para o seu natural. Então é como se você estivesse forçando o pH do seu corpo a ir para o estado que ele realmente precisa estar, sabe? E nós normalmente não somos bons respiradores. A gente esquece de respirar. Só fazer um parênteses aqui para a galera entender. Então o pH ele pode ir de um estado ácido a um estado básico, tá? E quando a gente fala aqui do processo mais alcalino, que seria ali o nosso organismo gira em torno desse pH que o Marcelo comentou. Então, quando a gente fala de um processo alcalino, a gente está dizendo um pouquinho mais para o eixo básico. Obviamente, o nosso organismo ele não consegue viver em ambientes extremos. Então, se a gente for para um extremo ácido ou um extremo básico, a gente teria problemas. Mas nas nossas práticas diárias, hoje em dia, a gente acaba fazendo muitas coisas que aumentam ali um pouco a acidez do nosso ambiente corporal. Isso está muito linkado a uma inflamação. Exatamente. Que a gente, às vezes, carrega de maneira crônica, né? Uma subinflamação ali, devido aos nossos hábitos de vida que hoje são um pouco distantes daqueles originários que a gente possuía. Tem muitas pessoas que não entendem ainda direito o que é a inflamação, né? A inflamação ela é um processo inflamatório, assim como acontece, por exemplo, na sua pele. Se você tem uma inflamação na sua pele e ela começa a ficar inflamada, isso acontece exatamente dentro do seu corpo, né? Então, quando a gente come, por exemplo, alimentos inflamatórios, refrigerantes, muita gordura, muita fritura, carboidratos simples, açúcares mais tradicional, tudo isso é inflamatório. Sim. Então, quando você está fazendo isso e você está num momento de muito estresse e você está vivendo sob pressão e a sua vida está um caos, o seu corpo está completamente inflamado. Sim. Então a respiração ela também te ajuda a regular um pouco este pH do seu organismo e volta a te centrar um pouco mais. Então eu vejo assim, existem diversas coisas na nossa vida que nos derrubam um pouco. Comer errado te derruba um pouco, não se hidratar te derruba um pouco, não dormir direito te derruba um pouco. E eu gosto, então, de criar mecanismos que manipulem o meu estado energético. O estado energético eu quero estar com energia alta. Se eu estou com energia alta, é provável que eu fique mais motivado. É provável que eu consiga entregar mais do que se eu tiver devagarzão, não dormir direito, come coisa errada, fica lento, aquele estado de sonolência. Isso daqui é a última coisa que eu quero. Então, por isso eu começo o meu dia assim. É um jeito de você setar o tom de como vai ser a continuidade do seu dia. Não é sempre que eu faço, mas eu gosto de tomar banho gelado, especialmente no gelo. Se você conseguir colocar uma banheira com gelo, entrar e ficar lá uns 7, 8 minutos ali, a mais ou menos uns 10 graus, isso cria um processo de constrição, ou seja, todo o seu sangue vai se concentrar nos seus órgãos, então você tem uma hiperconcentração sanguínea onde precisa ter sangue, e na hora que você faz o contraste, que é de fato você colocar o calor, ele volta com muita força para todas as extremidades. E fora que dá um estado mental de resiliência, mostra para você o quanto você é capaz de aguentar situações extremas e difíceis quando você não tem escolha. Então, Exato. Isso é uma coisa, né? Às vezes a gente acha que a gente dá conta de só até aqui, ou de fazer só isso aqui. Mas quando a gente realmente está em situações extremas, que a gente não tem escolha, a gente percebe que a gente consegue muito mais do que a gente pensava, né? É isso aí. Eu acho que o lance de você testar os limites é muito importante. Porque ao longo da minha vida, Thay, você vai desenvolvendo e vai crescendo na sua carreira, né? E aí, se você deixa se apegar por tudo que você conquistou, você vai ficando preguiçoso. Sim. Você fala assim, não, agora eu só viajo de primeira classe. Agora, meu carro só automático, porque eu não vou ter carro sem ar-condicionado. Aí você começa a viver num mundo que te traz muito conforto e você não pode esquecer que o conforto demais é nocivo para sua vida. Total.
E aí eu gosto de me colocar em situações que me tirem dessa zona de conforto. O gelo me tira dessa zona de conforto. A meditação me tira dessa zona de conforto. Você fazer um esporte de alta intensidade, a mesma coisa, sabe? Então tudo isso é um preparo para você voltar a mandar para o seu corpo. Quem é que manda? Quem manda aqui sou eu. Eu sei que você não tá gostando da banheira de gelo, mas quem manda sou eu. Eu sei que você não tá gostando do treino intenso, mas quem manda aqui sou eu, sabe? É um jeito de você dialogar com o seu corpo. Muito bom. Muito e se preparar. A gente falou aqui um pouquinho do seu trabalho respiratório, acho que é legal. Até você falou que você usa o seu relógio, ele te guia nesse exercício respiratório. Exato. Eu uso um relógio chamado Garmin. Aham. E ele tem aplicativos que você baixa, e um deles, eu não sei se a câmera vai conseguir ver, mas ele tem aqui a respiração. Eu seleciono quanto tempo eu quero respirar, ele tem vários programinhas aqui, e ele vai rodar para mim, e ele fica vibrando. Uhum. Então, uma vibração é para eu inspirar, outra é para eu segurar. O outro é para eu expirar, o outro é para segurar. E aí eu vou percebendo, à medida que cada uma delas me sinaliza, eu consigo regular aqui. Eu faço um pouco mais rápido. Tem outras que são mais espaçadas. Uhum. Então, no processo de inspiração, ele é muito mais lento. Segurar é muito mais lento. Então, conforme você vai ganhando amplitude pulmonar, você pode ir espaçando se você quiser. Eu faço com o intuito de hiperventilação, que é de fato para mudar a química do meu corpo, sabe? Muito legal. Tem um método muito famoso hoje em dia que é do Wim Hof, né? Sim. Que é até conhecido como Homem de Gelo. Ele faz esse trabalho respiratório, inclusive antes de levar as pessoas a entrarem em águas geladas. E já tem alguns estudos científicos sobre esse método dele de respiração que mostram que é extremamente efetivo para a parte de regulação de ansiedade e depressão. Então, de fato, a respiração ela consegue ter uma ação neurológica muito importante, tanto que já temos aí alguns indícios, algumas evidências científicas de que esse método, por exemplo, do Wim Hof, ajuda de fato as pessoas a saírem de estados ansiosos e depressivos. Não só isso, né? Essa mesma respiração ela pode ser utilizada para dormir. Sim. Tem muita gente que tem dificuldade de dormir e dormir já está no fim do ciclo, mas ela também precisa de uma preparação, né? E se você faz essa mesma respiração repetidamente, todos os dias, você começa a condicionar o seu corpo a entender que quando você faz aquilo, chegou o momento de você dormir, sabe? Total. É que você então, cria quem tem dificuldade, um ritual, né? Você cria um ritual para você... O corpo gosta de rotina, né? Total. Sobre a meditação, então, o que você faz na sequência... Qual é a prática de meditação que você utiliza e qual é o seu objetivo com essa prática? Eu entrei no mundo do yoga através do meu mestre, que chama-se Paramahansa Yogananda, que é um mestre que veio para o Ocidente, foi um dos primeiros mestres hindus, conhece? Claro, foi mestre inclusive do próprio Steve Jobs, lá na Califórnia tem um templo incrível dele. O Lake Shrine, exatamente, é maravilhoso. Lá foi o templo que ele construiu, que ele ficou boa parte da vida dele, né? Eu conheço Yogananda, sou discípulo, me entreguei, né? Nunca o conheci ao vivo, mas, assim, entreguei minha vida para ele e comecei a estudar a filosofia dele, né? Então, li todos os principais livros e etc. E ele tem as lições da escola dele. Então, eu já estudei muito Yogananda e tal. Então, eu sigo a meditação que ele ensina, que é o Kriya Yoga. E basicamente existem diversos exercícios, mas eu faço uma meditação super simples, que é a meditação de concentração, que é não pensar em nada. Existe uma meditação mais devocional, onde você visualiza Deus ou uma entidade, alguma coisa assim. A meditação que eu faço é uma meditação onde eu não penso em nada. Eu deixo... É como se você estivesse assistindo uma televisão. A televisão você só enxerga as mensagens e você deixa elas passarem. Você não dá continuidade ao pensamento, né? Então você, na medida que você continua a meditar, você vai aprendendo a não dar continuidade nisso. E tem uma história que eu gosto muito, que é o seguinte: um discípulo encontrou um mestre no Himalaia e ele falou assim: mestre, eu queria muito saber como é que eu faço para atingir a iluminação. E aí o mestre responde assim: mas, meu filho, é muito simples atingir a iluminação. Basta você não pensar em macacos. Aí o discípulo não entendeu nada, voltou para casa e falou: bom, para atingir a iluminação, não pensar em macacos. E ele só pensava em macacos. E esse é um jeito de mostrar que a partir do momento que você começa a dominar a sua mente, você começa a ter controle sobre o que acontece com você. E hoje a gente não domina a nossa mente.
A nossa mente nos domina. A nossa mente nos deixa depressivo, a nossa mente nos coloca para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Então, a meditação, eu percebi que um dos grandes benefícios que eu tenho com ela é que eu começo a melhorar a minha ansiedade. Porque eu começo a ter um controle melhor das frequências cerebrais que eu tenho. Então, vem um evento emocional muito forte, eu consigo gerenciar aquilo de uma maneira mais positiva, né? Eu vou passar pelo evento, é triste, é duro e tudo mais, mas a meditação te ajuda a regular isso de forma melhor. Então, seu objetivo com a meditação é conseguir ter um pouco mais de domínio sobre a sua mente e, por consequência, fugir, quer dizer, evitar a ansiedade, que nada mais é do que essa projeção do nosso cérebro em direção ao futuro e a cenários catastróficos ou cenários possíveis e que acabam dominando ali o nosso ciclo e tiram a gente do momento presente, né? É isso aí. E aí, se você sai do momento presente, você realmente não tem domínio do que está acontecendo com você aqui e agora. E eu acho que a meditação, existem outras formas de meditação, né? Você sabe, eu sou adepta de psicodélicos e dos que eu mais gosto é a ayahuasca. Eu acho que a ayahuasca ela é um trampolim para te colocar num estado que você consegue chegar naturalmente, porém exige muita disciplina e dedicação. Eu já cheguei em estados parecidos com a ayahuasca, com meditações mais longas. Eu já fiz meditações de 3 horas, assim. Nessas meditações, você começa a entrar num nível energético tão vibracional que você começa até a sair do seu próprio corpo, né? E é um pouco o que a ayahuasca faz. Ela, quando você entra na força, que a gente chama, ela te coloca num outro nível, né? Onde aí você começa a receber as informações que a gente chama de mirações, que você começa a assistir os filmes e processar as coisas, né? Então é possível fazer isso com meditação, não com essas curtinhas de 15 minutos que eu faço todos os dias, mas meditações mais longas é possível você chegar nesse mesmo estado. Eu digo que a vida, isso é analogia minha, eu digo que a vida tem um backdoor, uma porta dos fundos. E eu digo que a porta dos fundos, existem alguns caminhos para você chegar lá. E um deles é a meditação. Na medida que você medita, você começa a entender o que é a vida, né? E o hinduísmo, ele dá um entendimento diferente do catolicismo do que é isso, né? Você é um corpo, você é um espírito e o seu espírito é infinito, o seu corpo não. Então hoje você está aqui, mas você talvez já tenha vivido muitas outras vidas, você já tem muitos conhecimentos acumulados que talvez você não consiga acessar. E através da meditação, da ayahuasca, psilocibina, LSD e muitas outras substâncias, você começa a acessar um conhecimento que você não tinha acesso nesta vida terrestre, sabe? Então a meditação, se ela é utilizada de forma mais intensa, você consegue chegar nesse nível que é um nível muito mais amplo do que eu tô falando aqui, sabe? Muito bacana isso que você falou. Eu me recordo um pouco de uma experiência. Eu nunca utilizei nenhum psicodélico, então eu não posso dizer que é parecido, mas eu imagino que deve ser algo nesse sentido. Por que eu nunca usei? Porque eu sou super medrosa. Então eu tenho muito medo de usar e, tipo, perder o controle e não voltar, que é o que as pessoas falam, né? Brincando. Sim. Mas durante uma temporada minha na Califórnia, inclusive, frequentei bastante ali todo o ashram do Yogananda. Eu fiz muita meditação e fiz muito Kundalini Yoga, que é uma prática de yoga diferente do que o que no Brasil é o mais padrão, que é a Hatha Yoga, né? E ali você trabalha muito a Kundalini com o objetivo realmente de você ter movimentar a energia, né? Movimentar a energia da coluna, movimentar a energia sexual, para você conseguir ter essa sensação de ascensão. E eu fiquei praticando todos os dias, 2, 3 horas por dia, yoga e meditação. E tendo uma alimentação bem leve, sabe? Bem perto ali do jejum. E eu consegui sentir, durante mais de um mês, um estado que, assim, foi esse período. Nunca mais voltei a sentir isso. Gostaria de, inclusive, sentir novamente. Mas um estado de completo contentamento, sabe? Não era um estado eufórico, mas é um estado de paz, de contentamento, de conseguir estar presente, de aproveitar os pequenos detalhes, de olhar para as coisas e observar coisas que normalmente eu não observaria. E assim, foi de uma paz, uma sensação tão gostosa, assim,
como se realmente eu tivesse ali um mês meio chapada, sabe? É diferente, assim, na hora que você entra nessa vibe de meditar muito, assim, se alimentar bem, você começa a aguçar a sua sensibilidade. Você começa a perceber melhor as coisas, né? Você entra numa sala de reunião e você percebe o tom de todo mundo sem perguntar, sem ninguém falar. Você sabe se o clima tá pesando, se o clima não tá pesando, sabe? Tá. Isso tudo é o quê? É você que tá refinando a sua sensibilidade, os seus sentidos, né? Nós temos 5, mas na meditação a gente fala, nós temos o 6º sentido, né? Tá. Bacana. Marcelo, beleza. Então, depois da meditação, o que vem aqui na sua rotina? Aí depende do dia, mas usualmente eu prefiro treinar de manhã. Quanto antes eu conseguir treinar. Tem uma vez ou outra que eu acordo um pouco mais cedo, treino às 6. Tudo depende da minha rotina de reuniões, né? Meu personal é super flexível e a gente vai ajustando conforme a minha rotina. E aí eu gosto de treinar. Hoje eu tô fazendo musculação, mas já fiz crossfit, já fiz natação, já fiz 1 milhão de esportes. Hoje eu tô na vibe aí de musculação e louco pra voltar pro box. Espero que eu consiga voltar em breve. Por que você parou de fazer? Eu parei porque eu tive uma lesão aqui no meu braço. Porque eu sempre quero ser campeão mundial de tudo, né, Thay? Então, começo a fazer alguma coisa, eu quero ser campeão mundial. É brincadeira, mas assim, eu levo muito a sério, né? E aí, às vezes, você ultrapassa seu limite. E como eu fui atleta profissional de natação, a minha cabeça ainda é de não desistir nunca. Então, se eu sinto alguma coisa, eu falo, não foi nada. Mas esse, com 41 anos hoje, esse não foi nada, pode travar minha coluna, porque eu tenho hérnia. Então, eu preciso moderar em alguns momentos. E no box, eu comecei a lesionar porque eu batia muito num equipamento que chama-se governadora, que é aquela almofada que você bate, aquela é pra você bater com força. E eu batia com muita força. E eu fui lesionando esse ligamento aqui. Aí eu dei uma pausa, melhorou muito e na musculação me ajudou a reabilitar e tal. Então hoje eu tô só na musculação. E qual é o teu objetivo com a musculação? Eu preciso estar ativo, Thay. Eu preciso alguma coisa que me estimule, sabe? Então eu gosto de ir lá e pegar peso. Eu não gosto de fazer nenhuma maluquice. Não boto mais peso do que eu preciso. Meu personal não fica carregando peso pra mim, sabe? Meu objetivo eu quero estar bem condicionado, bem treinado para eu fazer o que eu quiser. Seja trabalhar, seja dar um treinamento, seja vir aqui no Traction, que é super intenso, ou nas mentorias, sabe? Eu quero estar preparado para a rotina que eu tenho. Um dia eu vou esquiar, eu tenho que estar preparado para conseguir esquiar, que é super intenso. Não não transfere diretamente, mas se você se prepara para aquele momento, você chega lá e você consegue aproveitar. Diferente de uma pessoa sedentária que decide fazer um esporte tipo kite, que os meninos são... Não consegue. Você não vai estar preparado para conseguir fazer isso, sabe? Então eu gosto de estar bem condicionado, bem fisicamente feliz com o meu corpo, sabe? Não sentindo que você tá pesado ou que você exagerou numa comida, sabe? Eu gosto de estar me sentindo bem. Bacana. Então aqui é a musculação e logo depois da musculação, o que acontece? Aí é trabalho. Aí trabalho o dia inteiro. Minha rotina de trabalho normalmente começa às 9 horas da manhã e aí às vezes vai até 10. Eu não tenho muitas coisas fixas na minha agenda. Eu digo que eu só tenho 2 rotinas fixas na minha agenda. Uma é one-on-one com as pessoas e outras são as reuniões de resultado. Todos os outros tempos livres eu utilizo para me concentrar em alguma grande coisa no negócio. Então, agora a gente vai abrir uma nova unidade. Então, vou me concentrar em contratar a pessoa para aquela unidade, vou trazer a pessoa, vou preparar a pessoa, vou ajudar a dar os primeiros passos, vou ficar lá próximo até eu conseguir me afastar e essa pessoa andar sozinha e eu encontrar um novo problema para eu focar, sabe? E aí, então, minha agenda ela é muito flutuante. Os dias que eu tenho muito fixo, por exemplo, quinta-feira é um dia que eu vou presencial no escritório. É um dia que eu tenho reuniões. É só reunião de resultado com um monte de time lá na Clivo. E o restante da semana eu vou espalhando os one-on-ones. Então eu sempre tenho ou é quarta ou quinta-feira os one-on-ones. E eu intercalo semana com uns, semana com outros e assim eu vou fazendo, sabe? Em relação à alimentação aqui, trabalhando quase 12 horas ou às vezes até um pouco mais de 12 horas no dia, como é a sua alimentação? Você tem um horário fixo para alimentação e o que você costuma comer? Porque você passou aqui um pouco da sua manhã, você não me falou se você toma café da manhã, se você não toma. Eu faço jejum com frequência, mas eu faço uma dieta
chama-se baseado em carne, né? Não é uma carnívora pura, porque a carnívora você não come vegetais. Então eu faço uma animal-based, que é uma dieta que a maioria dos alimentos são de origem animal. Então eu de manhã, hoje eu tô comendo 2 ovos com 2 fatias de bacon, muita água, eu tomo sempre muita água. Aí não tomo lanche, vou muita direto... água é o quê? Muita água é 4 litros de água por dia, sabe? Pra mim é bastante. Eu sei que é pouco ainda pro meu tamanho, mas 4 litros já me dá uma bela ajuda. Aí no almoço eu sempre como alguma proteína, normalmente carne ou frango. Não sou muito fã de peixe, a não ser no sushi. Aí no sushi eu funciono bem. E eu sempre como com alguma salada e pouquinho carboidrato. Eu como assim, tipo 30 gramas de batata doce, ou 30 gramas de mandioca, ou de arroz, alguma coisa assim. Meu jantar é muito parecido, mas hoje eu tô fazendo 4 ovos com 2 fatias de queijo e só. E às vezes eu boto um pouquinho de carboidrato para me preparar para o treino em jejum do dia seguinte, né? Você treina em jejum e você faz seu café da manhã depois. Posso, exatamente. E por que essa dieta em específico, Marcelo? Vamos ter que perguntar para minha nutricionista. Brincadeira, mas a Lê, ela tá acostumada a preparar atletas com dieta carnívora. Foi ela que me fez a dieta de 30 dias na dieta carnívora. Eu fiquei 30 dias fazendo essa dieta e eu gostei muito dela. E eu falei, Lê, eu me adaptei, eu gostei, só que eu não quero ficar estrito, eu quero poder. Mas por que você gostou? Porque ela é uma dieta que, diferente do que muitas pessoas pensam, as pessoas pensam que a carne pesa, e a carne não pesa. O que pesa é o que acompanha a carne. Quando eu ia em churrascaria antes de eu fazer dieta carnívora, eu ia lá e eu comia um monte de carne, obviamente, mas eu ia no buffet, eu comia pastel, eu comia pão de queijo. Isso é o que pesa. Isso é o que estufa o seu organismo. Quando eu vivia a dieta pura carnívora, eu ficava leve. Eu comia 400 gramas de carne e eu me sentia leve. A minha digestão era maravilhosa, não sentia queimação no estômago. Às vezes, quando você come muito doce, muito carboidrato, você tem queimação no estômago. Sim. Eu comecei a viver bem. Óbvio, você sente saudade do carboidrato, porque você ficar 0 carbo é complicado. É um treino, né? Jejum e treino de você fazer isso. E especialmente porque como você para de comer carboidrato, você deixa de estimular a insulina. Sim. E aí você tem uma propensão a desidratar mais. Então você tem que colocar sais minerais e usar muita água para o seu corpo conseguir se reidratar, porque ele não prende muitos líquidos, sabe? Então quando eu vivi essa dieta e eu queria um desafio. Eu queria emagrecer e eu queria um desafio pessoal. Então você tinha um objetivo, é isso que eu ia perguntar. Essa dieta da carnívora você fez com o objetivo de perder peso. De perder peso e de me desafiar em alguma coisa difícil. Aquele negócio lá que eu falei assim, eu quero mostrar quem manda aqui. Legal. Eu tava muito indisciplinado em termos de dieta, tava comendo muita porcaria há muito tempo. E eu falei, não, agora chega. Agora eu quero começar a voltar a me alimentar direito. E aí depois que a gente fez 1 mês de carnívora estrita, a gente passou para a Animal Based, que é essa dieta que eu tô te falando. Que eu até vou voltar nela amanhã. Hoje eu fiz a bioimpedância, amanhã eu volto nela para ela saber como é que eu tô, minha composição, o que dá para melhorar. Então você tem aqui, eu te perguntei da musculação lá atrás, mas você tem um objetivo relacionado a alguma mudança na sua composição corporal? Tenho. Qual que é? Diminuir o percentual de gordura e aumentar a massa. Eu não quero ficar muito forte, eu tenho muita facilidade para ficar grande, é ruim. Você perde as roupas, né? Sim. Putz, eu usava camiseta G, agora eu tenho que usar GG. Sim. O terno que você entrar, você não entra mais. Então é chato você ficar muito grande, eu não gosto. E também ele tira o lance de você... flexibilidade atrapalha, sabe? Então eu não gosto dessa... Eu gosto de ser uma pessoa saudável. A pessoa saudável é aquela que consegue fazer tudo, qualquer sabe? coisa. Legal. Esse ponto é importante, porque a musculação ela realmente, normalmente, as pessoas procuram ela com alguns objetivos em mente. Eu tava vendo até um médico que eu gosto bastante de acompanhar, que é super especialista nisso, que é o Dr. Andy Galpin. E ele fala bastante sobre você ter muito claro quais são os seus objetivos com o exercício. E os objetivos podem ser de curto, médio, longo prazo, você pode acumulá-los. Normalmente você tem que escolher objetivos, idealmente escolher objetivos que não sejam contraditórios entre si, como por exemplo, você querer aumentar hipertrofia e endurance ao mesmo tempo.
São coisas difíceis de você conciliar. Ou você querer, por exemplo, fazer muita hipertrofia com força, com treino de força. Esse é um ponto interessante, porque eu sempre achei que eram as mesmas coisas. E aí eu comecei a reparar, por exemplo, eu vou malhar com uma amiga e ela pega muito peso no braço, mas o meu bíceps é enorme. É uma coisa que eu nem gosto, ele é muito forte. Mas eu pego muito menos peso do que ela. E aí, isso tem muita relação, ele estava falando, por exemplo, com o número de repetições, que também é um outro mito. Eu achava que quando a gente fazia menos repetição, a gente ganhava mais hipertrofia. E na verdade é o contrário. Porque o que vai determinar a sua hipertrofia é o volume que você faz ao longo da semana. O mínimo para cada membro muscular para você conseguir hipertrofia, se você é mais destreinado, no mínimo 10. E se você é bastante treinado, ali idealmente mais de 15 até 30 de volume de sets de repetição. Então, se você faz 4 séries de bíceps num dia, você tem que conseguir ativar esse músculo, mesmo que indiretamente ali, pelo menos 15 vezes para adquirir isso. E no treino de força, você quer pegar o maior peso possível com a menor repetição possível, né? E quando você junta isso ainda com velocidade, com power, é da forma mais rápida possível. Então, às vezes, você faz uma repetição, 2, 3 para treino de força, enquanto que para hipertrofia, você tem que fazer pelo menos 8 repetições ali para você começar a ter resultado. É bem diferente. Eu fiz LPO, que é levantamento de peso olímpico, o weightlifting, né? Ali, você de fato tá querendo colocar muito peso para cima. Força. É força. Então, os treinos são muito diferentes. Eu treinava com o Leco, que foi campeão pan-americano, brasileiro. Ele foi para a Olimpíada, um cara incrível. Um dos caras, assim, ele é bem baixinho, assim, ele levanta um peso que você não acredita. Tem uma potência brutal, muito forte. Mas a força dele vem de um treinamento diferente que a gente faz na musculação. Quando ele botava eu para fazer exercício, ele falava assim, Toledo, você vai fazer uma repetição, 2 repetições, sabe? Você vai fazer 10 séries de uma repetição. Então, você faz uma repetição, você descansa. É isso. Aí depois você faz outra, porque o seu objetivo ali é estimular você conseguir carregar peso. O que não necessariamente você está criando o estímulo necessário para você ganhar massa. Sim. Porque o ganho de massa, ele vem de uma composição de recuperação e estímulo. O estímulo, ele precisa inflamar as fibras. Você precisa sentir aquela dorzinha. E a dorzinha, ela vem de qualquer maneira, desde que tenha volume. E o volume, ele pode vir com muito peso e um pouco menos repetição. Ele pode vir com muita repetição e quase nada de peso. Então assim, Marcelo, eu não tenho como treinar a perna. Não tem problema. Faz aí 200 agachamentos que você vai ver que amanhã você não vai estar conseguindo andar. Não precisa ser peso nenhum. Então você criou o estímulo necessário para inflamar as fibras, agora tem que vir o pós. O pós, ele tem que ser descanso. O descanso, ele normalmente estimula uma série de hormônios que te ajudam a fazer a recuperação dessas fibras, e é isso que começa a ter o ganho de massa. Se você não está bem nutrido, você está fazendo o estímulo, a recuperação vem na hora que você precisa de nutriente para poder fazer a construção da fibra muscular, você não tem. Exato. Então tem que ser um conjunto de tarefas para permitir que você consiga ter o ganho de massa. E obviamente que, no caso que eu tô, o meu objetivo é melhorar a composição corporal. Eu tô adotando uma estratégia que é o seguinte: quanto mais massa você tem, maior se torna o seu gasto metabólico. Total. Então, quanto mais massa, mais eu gasto caloria, então mais rápido eu emagreço. Então eu não faço cardio. Sim. Eu não preciso fazer cardio, né? Eu controlo na dieta. Se eu percebo que eu tô ganhando massa, isso para mim tá ótimo. Depois eu posso até entrar com um cardio, né? Mas quem é muito viciado em cardio é ruim, porque você começa a ficar condicionado. Então, para você ter um gasto calórico, você precisa fazer muito mais tempo. Então, por exemplo, imagina que você é super condicionada na bike de spinning. Eu não sou. Se eu fizer 30 minutos e você fizer 30 minutos, eu vou gastar muito mais caloria para você, porque foi muito mais difícil para mim. E você não. Você precisa fazer 1 hora, talvez 1h30 para você conseguir ter o mesmo gasto calórico que eu tenho. Então, a depender do seu objetivo, é importante que você não esteja condicionado para você poder gastar mais calorias, sabe?
Muito legal esse ponto, viu, pessoal? É muito importante vocês terem claro, quando vocês estão fazendo exercício, qual é o objetivo de vocês. E ele pode ser tão simples quanto, eu quero fazer o exercício porque me faz me sentir bem, me faz produzir mais endorfina, serotonina, e é isso. Mas é importante você ter claro, porque aí você vai conseguir conduzir melhor as suas tarefas de treino. Marcelo, um ponto importante aqui nisso tudo que a gente está conversando da sua rotina, e você é legal porque eu recebi aqui uma pessoa que trabalha com saúde recentemente, foi a Rita Castro, que é uma nutricionista, ela trabalha com saúde, então ela consegue ter uma rotina um pouco mais flexível. Você tem realmente aqui, você aporta muito tempo no seu horário de trabalho aqui, 12 horas, às vezes até mais que isso, e você consegue conciliar isso com exercício, meditação e uma alimentação saudável, que eu acho que são as bases para qualquer pessoa conseguir ter uma saúde física e mental minimamente adequada. Mas eu sei que você vai além disso, né? Você falou aqui um pouquinho, por exemplo, que você utiliza eventualmente ayahuasca, outras coisas, outras substâncias, e eu sei também que você se considera um biohacker. E eu acho que é legal a gente tanto explicar um pouquinho desse conceito de biohacker. A Rita falou um pouco no episódio anterior, mas acho que você pode explicar um pouquinho também. E o que você utiliza, além da sua alimentação saudável, dos seus exercícios, da sua meditação, para se manter performando aí com essa energia alta e se manter saudável? Eu tomo uma série de suplementos. Eu gosto de seguir o protocolo do David Sinclair. A gente até conversou na semana passada sobre isso. David Sinclair é um professor da Universidade de Harvard. Ele estuda longevidade, ele faz muitos estudos com ratinhos e ele está muito próximo de chegar no mecanismo que de fato reverte o nosso envelhecimento, né? Ele fez um experimento recente com 2 ratinhos, exatamente do mesmo tipo, os ratos. Um ratinho preto, inclusive. Normalmente é feito com ratinho branco, e ele usa o ratinho preto exatamente porque quando ele envelhece ele começa a ficar com pelos brancos. E aí você consegue notar o envelhecimento, e no rato branco é um pouquinho mais difícil. E aí obviamente que ele fez um grupo de controle, em um determinado rato ele não fez nada, deixou ele envelhecer. Ele tem uma idade proporcional à nossa de 75 anos, e ele começou a dar uma sequência de suplementos para esse ratinho, para ver se ele conseguia reverter a idade dele. E você olha o rato, parece que ele é um rato bebê. Que loucura. Porque ele tá totalmente pretinho, e o outro rato, eles são da mesma idade, né? E o outro rato, que também é pretinho, ele tá cheio de pelos brancos, né? E o que o David começou a descobrir, e o time dele, ele tem um time muito grande no lab dele, mas ele descobriu o seguinte: existem alguns suplementos que auxiliam você a ir melhorando a sua saúde. Uma delas, por exemplo, que ele fala muito é o NAD, né? Que é o NMD, que é a nicotinamida. O NAD, o NMD, ele é um precursor do NAD. Uhum. O NAD é uma substância no nosso corpo que ela auxilia na mitocôndria das células. Então é basicamente como se ela auxiliasse no processo do transporte da energia entre as células. O nosso organismo ele funciona com acoplamentos dessas células e uma transferindo um elemento para o outro. Então, chega um determinado momento da nossa vida que os níveis de NAD caem absurdamente. E é por isso que a gente começa a ficar mais cansado. É por isso que a gente não consegue transportar tão bem a energia no nosso organismo. Uhum. Então, quando você suplementa com NMD, que é o precursor do NAD, o seu nível de energia começa a se complementar. Então, na medida que você envelhece, você deveria tomar mais NMD. Né? Hoje eu tomo um pouquinho menos do que ele toma por volta de 1 grama, eu acho que eu tomo por volta de umas 400 miligramas. Além disso, ele toma muito resveratrol. O resveratrol ele usa resveratrol com quercetina. Uhum. Ele é um anti-inflamatório super potente, né? E o David Sinclair ele faz um exemplo que assim, é como se o NMD ele é o meio de transporte e o resveratrol é como se fosse o combustível disso, sabe? Então ele usa esses dois em associação. Eu tomo por volta de 800 miligramas de resveratrol. Ambas eu uso, acho que da Life Extension, né? Eu compro no iHerb, para quem não conhece. Aí, além disso, eu uso vitamina D. Vitamina D eu tomo 10 mil IS por dia, que é bastante. Tomem cuidado, porque vitamina D pode se tornar tóxica. Eu dosei
Semana passada eu tô com mais de 100, então já tá no limite. Acima de 100 já é perigoso. Então, eu gosto de manter, assim, acima de 60, pelo menos. Sendo que o ponto ideal é 100. Eu tô no ponto ideal agora. E aí eu fico só mantendo. Eu tomo DHA, que é um hormônio que muitas vezes a gente fica deficiente. Principalmente com a idade. A vitamina D é um... Putz, assim, gente, o que tem de explicação de que vitamina D é importante... Vitamina D não é nem considerada uma vitamina hoje, é considerado um hormônio. Um hormônio, exatamente. Que é super atuante em vários processos do nosso corpo. Até a própria Covid falou-se muito de vitamina D. Muitos dos estudos falavam assim, cara, quem morreu, quem teve casos graves, invariavelmente estava com vitamina D baixa, assim. Então, estar com a vitamina D alta é super importante. E tem uma outra questão, né? A vitamina D, ela é estimulada com foto, com luz. Então, se a gente não toma sol, a gente não produz a vitamina D. E, usualmente, a gente não toma sol o suficiente. Então, é necessário suplementar. Então, vitamina D eu sou meio obcecado, assim. DHA para manter dentro dos eixos também. Eu tomo o Alpha Brain, que é da Onnit, que é um suplemento, é um smart drug, mas é um smart drug bem simples, não é nada absurdo, assim. Mas ele te auxilia, você fica muito mais fluido em falar, né? A gente que dá muito palestra, a gente que faz muito podcast, isso ajuda demais. Então eu tomo Alpha Brain todos os dias. Eu tomo ômega 3 e ômega 6, uma composição. Tem o Rachel, que é o ideal. Eu tomo um que já vem perfeito. E tô tomando pela primeira vez... A gente sempre escutou falar que ômega 3 vem de peixes de águas profundas. E aí, conversando com especialistas, eu comecei a descobrir que tem ômega 3 no hemp. Então, eu tô tomando um seed hemp que tem ômega 3 e 6. E eu descobri também, com um cara muito legal, que inclusive você deveria trazer aqui, que manja muito desse assunto de alimento, que é o Ed. E ele diz que tem um fruto na Amazônia que ele é super concentrado de ômega 3 e 6. Então, esse fruto é esse? Eu não sei o fruto. Ele até comentou no podcast e ele tá usando para um produto que ele vai criar. Legal. Eu tô tomando de seed hemp. Fora isso, eu tomo coenzima Q10, eu tomo suplemento pro cabelo. Aliás, pro cabelo é um caso à parte, tá? Sou mega biohacker de cabelo. Esse é um tema que eu explico meu kit. Eu tenho um kit. Que legal. Aí eu tomo pro cabelo, eu tomo pras juntas, pros joelhos e pros ligamentos. O que você toma? Também é da Life Extension. Eles têm um suplemento que é uma fórmula especificamente pro cabelo. Eu tomo um específico pro cabelo e pras unhas. E esse pro joelho é um monte com composto de vitaminas que também te ajuda a não ter tanto problema em joelho. Eu que tenho hérnia na coluna, etc. E acho que é isso. Eu tomo bastante coisa. Tá. Muito bom. Não, dos suplementos é isso. E eu sei que você toma o Ozempic também. Eu tomo o Ozempic. Por quê? Eu tomo o Ozempic... O Ozempic, eu acho que ele é assim. Ele tem diversas funções. A primária dele, ele foi feito para diabetes. Total. Eu sempre gostei de doce, né? Então, minha insulina não é das melhores do mundo. Então, quando eu tomo, o meu médico me passa, é para dar uma regulada nisso, né? Então, é como se assim, a diabetes, eu não sou diabético, nem sou pré-diabético. Então, faço quase que como uma prevenção. Legal. Para evitar que meu corpo sobrecarregue. É como se a gente estivesse aqui num ar-condicionado pequeno que não desse conta do espaço. O espaço é grande demais. Diabetes é um pouco isso. Você produz a insulina, mas você não produz o suficiente ou o seu corpo não transporta de forma eficiente. Então, quando você toma Ozempic, é meio que você desse um alívio para o seu corpo, porque ele vai conseguir regular a glicemia no seu sangue com menos esforço. De quebra, você consegue dar uma emagrecida, né? Então, ele te ajuda no processo de emagrecimento. Tem um efeito colateral, que às vezes dá enjoo, e tem um efeito colateral que ele diminui um pouco o metabolismo. Sim, então, e aí também gera um pouquinho de constipação. Exatamente. Então você tem que dar uma calibrada direito para você fazer isso. Eu não tomo sempre, eu tomo de tempos em tempos. Agora que eu tô numa fase de querer emagrecer. Outra coisa que você não pode fazer você não pode fazer jejuns prolongados tomando Ozempic, porque senão você pode ficar hipoglicêmico, né? Sim. Eu tenho a minha eu tenho a glicemia super baixa, sempre, desde criança. Sempre ali no última linha do normal, sabe? Assim, tipo...
ali bem entre o normal e a hipoglicemia, desde de nova. E eu gosto bastante de doce, adoro, como muito doce, mas ele não sai dali. Desde Olha criança ou até hoje eu faço, ele tá sempre muito baixo. E uma outra coisa muito louca que eu descobri recentemente, que eu sempre tive dificuldade, por exemplo, de ganhar massa muscular, não sei, nos meus bíceps, isso que eu acho que tem algum tipo de relação com o surf. Mas que eu tenho GH baixo. Ah, é? Das combinações todas ali. Que o GH você não mede só pelo GH, você mede pelo IGF-1 também. É verdade. E aí é baixo, super baixo, assim. Que curioso. Muito louco, né? E eu pensei assim, vou tomar, então que tem uma coisa pra fazer uma modulação, porque ele dá um pouquinho mais de sono e tal. Mas aí eu super li vários estudos, inclusive um do Dr. Nir Barzilai, não sei se você já ouviu falar dele. Ele é próximo ao David Sinclair, ele é um grande estudioso de longevidade do Instituto Einstein, mas não o Einstein daqui do Brasil, o Einstein americano. Ele é um dos maiores pesquisadores, assim, mais antigos também sobre longevidade, e ele fez um estudo grande sobre centenários, e a maior parte dos centenários tinham o IGF e o GH baixo. É mesmo? E por coincidência, as pessoas que envelheciam mais, elas eram um pouco mais baixas e magras. Pessoas que foram magras por muito tempo. Então, com essa constituição um pouco mais longínqua do que forte, sabe? Então, e aí ele fez ele pegou pessoas que durante... ele conseguiu pegar gêmeos que utilizaram anabolizantes e gêmeos e o outro gêmeo que não, e os dois tinham o GF baixo. E o que utilizou anabolizante teve uma sobrevida muito menor do que o que não, por conta dessa estimulação do IGF. Então, esse estudo é bem legal. E aí me fez... se eu pensasse meramente na minha parte visual estética, eu sou muito mais ligada à longevidade e à longevidade com qualidade. Então, eu optei por não fazer o uso do GH, embora eu tivesse uma recomendação médica para, de fato, fazer. Porque eu entendi que talvez atrapalhasse a minha longevidade. Mas muito bacana aqui entender os seus suplementos, o Ozempic. O Dr. David Sinclair tem um estudo muito grande com a metformina também, que é linkado ao Dr. Nir Barzilai. Que a metformina, ela atua também no IGF-1, justamente diminuindo a expressão do IGF-1. Por isso que a metformina é muito ruim para quem quer ficar forte. Ela normalmente faz um efeito contraproducente na produção de massa muscular, de hipertrofia. Porque ela atua... A insulina é um hormônio growth, né? Então, ela é um hormônio que estimula o crescimento. Então, quando você usa o Ozempic e a metformina, eles acabam atrapalhando no ganho de massa muscular. É isso aí. E a metformina é um dos primeiros remédios assim para diabetes. É um remédio muito antigo. Muito antigo e muito barato. E muito barato. E você consegue no SUS, inclusive, assim, sabe? Então as pessoas ficam às vezes pensando, putz, isso aí estão falando para metformina para longevidade por conta das indústrias farmacêuticas gigantes. Cara, a indústria farmacêutica tem zero interesse de vender metformina. Não tem margem. Que é genérico, não é um genérico, você tem muitos. Não tem marca, ela vem de uma planta, ela é super natural ali, em tese. Não... Então, assim, eles são parecidos. Obviamente que o mecanismo é completamente diferente de ação, mas eles são para a mesma coisa. Mesmo né? objetivo. Obviamente que a tecnologia embarcada no Ozempic é de outro mundo, né? Hoje, provavelmente, é um dos medicamentos que está mais faturando aí, assim de novidade, né? Ainda mais agora que eles lançaram o oral, que é para obesidade, então estão explodindo de vender. E o David Sinclair, ele usa mais 2 medicamentos, né? Que é a metformina e a estatina. Sim. A metformina, ela ajuda com essa questão da glicemia e a estatina com a questão do colesterol, né? Que são todas as questões que acabam dando problema no futuro, né? Você utiliza a estatina não, também? Nenhum desses dois eu uso. A estatina eu vou precisar utilizar, infelizmente. Seu colesterol tá... A minha mãe é super muito magra. hereditário, né? Magra e forte, assim. Mais colesterol alto. O colesterol dela é muito mais alto que o meu. Eu já vi um pouquinho melhor. Agora que ele começou a rampar. É muito genético, né? Muito genético. Porque não é da alimentação. Em tese, se fosse... Porque o triglicérides é super baixo e a insulina... Tanto a insulina quanto o açúcar são super baixos. A glicose são super baixos. Então, não é da alimentação. De fato, é genético. Felizmente, a estatina virá. Não porque eu quero, porém, terá que vir.
Marcelo, acho que a gente chegou aqui no nosso tempo que você tem que treinar. Você é um cara comprometido com o seu horário. Hoje não de manhã, hoje veio à noite. Mas foi um prazer conversar com você. Aqui no nosso podcast a gente tem empresários, gestores e profissionais que escutam a gente e ouvir de você que é um empresário de alta performance, é um profissional de alta performance, já trabalhou em grandes empresas, tem agora a sua empresa, inclusive que recebeu um aporte financeiro significativo recentemente, é nosso mentor, tem seu podcast e consegue construir essa rotina de saúde que te permite, inclusive, acredito eu, a realizar essas tarefas em alta performance. É isso aí. Pô, Thay, obrigado. Parabéns por esse novo podcast. Você é a pessoa perfeita para tocar ele, porque, para quem não sabe, gente, a Thay estuda pra caramba, lê estudo científico, ela é super conectada nesse assunto. Então, caiu com uma luva. Obrigado pelo convite. Foi demais estar aqui com você. E sempre que quiser, estou à disposição. Obrigada, você chamarei outras vezes. É um prazer receber um empresário tão conectado com a alta performance. Valeu, Thay. Obrigada, pessoal. Não se esqueça de seguir a gente aqui no G4 Podcast, no Spotify e também no YouTube para garantir que você será notificado assim que a gente lançar um novo episódio, trazendo para você os melhores ensinamentos e insights para você construir uma vida de alta performance. Obrigada, Tayana Dantas. Fico por aqui.